Este é o Provocando Nós, hoje dia 5 de abril, às 8h30 da noite, estamos fazendo nossa primeira gravação, primeiro episódio. Meu nome é Ricardo Piccoli, eu sou psicólogo e estou na companhia de 4 grandes amigos. Lucas Lima, se apresente, por favor. Olá, olá, ouvintes. Meu nome é Lucas, eu sou psicólogo. Já trabalhei um tempo no SUS, na atenção básica. Tenho um interesse grande aí na psicanálise como forma de trabalho, como maneira de pensar o mundo e estamos aí tentando atar uns nós, desatar outros, quem sabe. Bacana. Igor Bueno. Olá a todos, meu nome é Igor Bueno, sou psicólogo, psicólogo clínico, candidato a analista junguiano e estamos juntos aqui tentando discutir alguns temas pertinentes para esse momento complicado que nós estamos passando, mas fala um pouquinho também provocando nós essa iniciativa, né, que nos reúne aqui na função de tentar discutir assuntos dos mais variados, mas que envolvem o olhar da psicologia. Gabriel Bombarda. Olá, meu nome é Gabriel Bombarda, também sou psicólogo clínico junguiano. Estamos aqui tentando pensar um pouco, né, usar a cabeça para provocar nós, para que depois a gente os desfaça, né, e tentando entender como é que a psicologia, de maneira geral e não só, né, todos os temas afins, pode nos auxiliar nessa empreitada. Por fim, André Nicolau. Boa noite, meu nome é André, como meu amigo Bichão falou. Eu sou psicólogo formado pela UFSCar, assim como meus amigos presentes aí. E eu trabalho atualmente na rede básica de saúde do município de Osasco, fazendo atendimentos em saúde mental em posto de saúde. Time apresentado. Provocando Nós é uma iniciativa de nós 5 e ele tem esse nome muito por conta de uma inspiração, né, que eu acho que para todos nós, que é o Provocações da TV Cultura, da época do Abu Janra, né, em que esses temas um pouco mais complexos, profundos, enfim, de tudo aquilo que nos é caro, a vida ou a morte, aparece, né? E aparecia de uma forma muito transparente, bastante na cara mesmo, né? E a nossa ideia é discutir um pouco desses temas aqui com vocês, sem muita pretensão de esgotar esses temas, mas que a gente tenha sempre esse momento de reflexão. E antes da gente começar, como vocês perceberam, né, nós nos tratamos aqui por apelidos, então toda vez que a gente falar Gagu, a gente está falando do Gabriel Bombarda, Lucão, do Lucas Lima, Iguinho, do Igor Bueno, Lalau, do André Nicolau e Bichão, que sou eu. Bom, nós pensamos como primeiro tema a saúde mental em época de quarentena, né? Todo mundo está vivendo na pele esse momento aí de distanciamento, isolamento social de forma forçada, e a gente ficou se questionando, cada um com a sua experiência, com a sua abordagem também, né? Como manter essa saúde mental nessa pandemia, né? Que aspectos a gente tem que olhar para saber se a gente está tendo saúde mental ou não nesse momento. E aí eu abro esse questionamento para vocês. Então, para uma primeira fala, eu queria chamar Lalau, que está trabalhando na rede básica e que vive isso diariamente. Bom, muito bem, então eu vou falar um pouco sobre minha impressão, acho que para início de conversa, minha impressão sobre a saúde mental dos trabalhadores da rede básica. Né, acho que como todo mundo deve sentir, né, a impressão que todo mundo tem, né, e principalmente quem está mais informado sobre a pandemia, né, e que considera, né, os riscos, né, de sair de casa e de atividades, né, sociais de maneira geral,
todo mundo está um pouco preocupado, assustado, né? Ouvimos aqui casos de conhecidos ou conhecidos de conhecidos que sofrem, né, com coronavírus, alguns óbitos, e isso por si só tem, né, um impacto, né, na saúde mental de todas as pessoas, né? Mas particularmente falando sobre os trabalhadores, isso é uma ameaça constante, né? A saúde, ameaça a vida, seja em qual segmento da saúde você estiver trabalhando, você está lidando com pessoas, contato direto, através de conversas, entrevistas, né, diagnóstico, né, contato físico. Então existe, desde das primeiras semanas, né, em que o isolamento social aqui no Brasil começou a ser integrado, começou, né, a existir uma restrição dos atendimentos da rede básica, que é onde eu estou agora, né, eu posso relatar isso de maneira confiável, né, aqui em Osasco. Os atendimentos da rede básica estão bem restritos, a maior parte dos atendimentos de rotina suspensos, e exceto pelos casos que realmente assim não podem ser adiados, ou casos um pouco mais graves, algumas urgências, né, que o próprio posto normalmente delegaria a atenção secundária, tem, né, de alguma forma acolhido essas pessoas, né, o calendário de vacinação normal e tudo mais. Mas a maior parte dos atendimentos são suspensos, as pessoas não entram na unidade a não ser que seja necessário. Então existe uma mobilização dos trabalhadores, uma mudança na rotina dos trabalhadores para se adequar a esse período de isolamento. E aí tem essa mudança de rotina, ao mesmo tempo que uma mudança no próprio cotidiano, na vida, né, de cada trabalhador, cada indivíduo. Então são duas coisas, né? Os trabalhadores sofrem duas frentes, né? Na vida privada e no seu cotidiano de trabalho, sua rotina de trabalho. E os impactos que eu percebo, por exemplo, na minha unidade, falando da experiência individual, né? Com a preocupação maior com a própria saúde, com os próprios cuidados, com uma atenção constante sobre protocolos, né, sobre cuidados, né, e sobre o risco. Isso é um fator de estresse muito importante e que faz com que, né, enfim, o ambiente de trabalho se torne um lugar muito mais, de certa forma, hostil. Né? As pessoas se sentem literalmente ameaçadas pelo trabalho. Isso acarreta uma série de coisas, né? Alguns conflitos que são comuns em ambiente de trabalho, né? Entre colegas, esses conflitos se intensificam. Algumas, né, como a gente costuma falar, aquelas sujeiras debaixo do tapete, coisas que ficam sem ser ditas, conflitos, né, que ficam em suspensão, eles vêm à tona com mais naturalidade, né? Porque está sob um ambiente de estresse, né? Muita coisa acontece, o trabalho não para, né? Então isso mina bastante a relação entre os trabalhadores, né? A quantidade de estresse, a motivação de trabalhar. Todo mundo queria estar em casa, né? Ou algumas pessoas, né, que moram, né, com familiares e pessoas em situação de risco, né? Tem muito medo de contrair alguma coisa, não é nem por elas, mas para levar para esses familiares que são grupo de risco. E isso em toda a rede, né? Assim, lógico, não é uma exclusividade da rede básica, né? Na verdade, nos lugares que são referência de atendimento ao Covid, isso é muito maior, isso é muito mais intenso, né? Então isso tudo, na verdade, acaba virando é como uma bola de neve, né? Todas essas questões, o estresse, os conflitos entre os trabalhadores, entre colegas, tudo isso se intensifica bastante no momento em que o próprio isolamento já é um agravo. Então, quer dizer, fora do trabalho, você fica em casa, você não tem lugares sociais para sair, não tem as atividades que talvez você fizesse, né, como forma de descontração, né, e como, né, recursos de manutenção de uma saúde mental, né, atividades sociais, você sai com a sua esposa
né, para um passeio, um restaurante, né, sair com os filhos no final de semana numa praça. Todas essas coisas, elas, aos poucos, ao longo das semanas, conforme o isolamento vai se intensificando, essas coisas estão desaparecendo do cotidiano desses trabalhadores. Então, é evidente, mesmo para aqueles que não têm, na verdade, um treinamento, uma instrução para entender bem de questões de saúde mentais, percebe que o ambiente de trabalho da saúde é, né, mais do que nunca, né, já era antes e agora ainda mais, um lugar de extremo estresse, né, assim, laboral. Então, eu acho que é importante a gente também considerar isso, né, falando sobre saúde mental da população, né, a gente pensar, então, que estratégias que são possíveis, né, também, para essa população de trabalhadores da saúde, né, que são as pessoas, né, que estão de alguma forma nas medidas de proteção, né, que estão atuando nessas medidas de proteção à população, né, de atendimento, né, uma saúde que corre risco de colapsar com as políticas, né, instituídas até agora, né, ou a falta de políticas instituídas até agora pelo governo federal, né. Então, fora, né, que Osasco, acho que vocês todos ouviram falar em algum momento de que saiu, né, tem uma reportagem na Globo a respeito de que a falta de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual dos trabalhadores da saúde, né, é gritante. Teve denúncias a respeito, né. Então, essa falta de equipamentos, falta de proteção é mais um fator estressor, né. Então, eu acho que fica aí, né, para complementar e para finalizar minha contribuição por hora, esse apelo um apelo assim para quem estiver ouvindo, lógico, mas também para pressionar, né, as pessoas, né, os gestores da sociedade, né, e governo estadual e federal, quem estiver ouvindo, da importância, né, da valorização e da instrumentalização dos profissionais de saúde, porque isso, mais do que qualquer outra coisa nesse momento, é de extrema importância, dar suporte a essas equipes, né. Da minha parte, eu tenho feito, né, aqui e ali, né, da forma como eu consigo, um suporte interno, né, com profissionais que têm, né, enfim, que eu percebo que estão em situações difíceis, né, que já tinham outros problemas cumulativos, aí chega essa situação agora, e alguns chegam por um fio, assim, da saúde mental mesmo, né. Teve casos da minha unidade de pessoas que tiveram que se ausentar por motivos de saúde mental já, né. Então, acho que é isso. A princípio, eu queria começar essa discussão destacando essa parte importante. Acho que é bacana continuar, né? Você trouxe bastante uma perspectiva de quem está ali na linha de frente, né? Que está mexendo diretamente com isso e colocando em risco até muitas vezes para salvar a vida de outras pessoas, né? E eu queria passar essa bola, né? De que adaptações foram feitas, como é que está lidando com isso, principalmente o Gagu e o Iguinho, né? Que tiveram que adaptar bastante da rotina deles de trabalho também, ainda que eles não sejam da rede pública, né? Como é que está sendo isso, né? O que vocês estão vendo no cotidiano de vocês, né? Como que mudou a rotina, né? Começando pelo Iguinho. Pois bem, é uma boa pergunta que eu acho que tanto eu quanto o Gagu, nós temos uma perspectiva de terapeutas e analistas, né? Então, nós, além de falar de nós podemos falar dos pacientes também diretamente, né? De como é que eles foram afetados por isso e como é que é uma pequena amostra só da população, mas como que essa população também está sendo afetada, né? Mas vamos começar a falar pelo menos pelo lado do profissional, né? Acho que quem faz terapia hoje deve estar fazendo terapia online, né? Acho que provavelmente a totalidade das pessoas que passam por um psicólogo hoje fazem terapia online. E justamente por conta da Covid-19.
E isso foi um baque muito intenso para a comunidade dos terapeutas, porque nós já fazíamos terapia online em algumas situações, mas era uma exceção, né? Para quem morava longe, morava fora, tinha um caráter muito reduzido. Tradicionalmente, a psicologia clínica ela preza muito pelo encontro. Então, atender uma pessoa tendo uma tela de celular ou uma tela de computador como instrumento de relação é uma coisa nova. Então, a gente passou, em questão de dias, a enfrentar algumas dificuldades de relacionamento com essas tecnologias. E isso, por efeito imediato, que eu posso observar, pelo menos da minha parte também de alguns colegas que têm mais ou menos uma confluência de opiniões, é que isso tem cansado muito os terapeutas. Para quem trabalha, independentemente da carga de atendimentos que cada um tem, mas esse cansaço aumentou consideravelmente ao final da semana. Antes, eu chegava na quinta-feira, por exemplo, sexta-feira, e não tinha o mesmo nível de estresse acumulado da semana como tenho hoje. Da metade da semana para frente, as coisas ficam bem mais puxadas e pesadas. Assim, a concentração cai bastante, atendimentos consecutivos está muito mais difícil. A gente perdeu a questão do espaço na terapia, o espaço físico, e que é um tema humano, né, da nossa relação com o espaço físico, que está sendo o principal alvo dos conflitos de maneira global. Global. Então, isolamento de países, fechamento de fronteiras, empresas que fecham e empresas que estão mantidas abertas hoje, e isso causa um nível de insegurança. Então, a questão do espaço está bastante comprometida. E enquanto também a psicologia clínica de maneira geral está, acho que trabalhando, até tentando teorizar um pouco dessa relação transferencial, principalmente as psicodinâmicas, com relação a o que, como técnica, isso tem influenciado a qualidade de atendimento, mas isso é uma coisa incipiente ainda, que tem muito a ser dita e refletida entre nós, no nosso campo. Quanto aos pacientes, tem algumas considerações. Eu acho que a primeira delas é para aqueles que estão fazendo home office, né? Tem uma relação um pouco ambígua nesse sentido, né? Muitas pessoas lutavam por home office, tentando se desinstitucionalizar mais, mas ao mesmo tempo, esse home office ele está acontecendo de uma maneira bastante agressiva e desordenada. Então, o espaço garantia também a questão de tempo, é uma paridade, espaço e tempo, que um trabalhador que entra 8 da manhã ou 9 da manhã, ele vai sair às 7 ou às 8, às 7, às 6, ou às 8 que seja, né? Mas ele teria um tempo de desconexão física com o espaço de trabalho. Hoje, como o home office está bastante prejudicado. Então, é uma queixa da clínica, da escuta da clínica que tem identificado, justamente essa extrapolação do limite do profissional para o limite privado. E a gente pode perceber isso pela indiferenciação na própria casa do sujeito. Então, são pessoas que atendem nos próprios quartos, trabalham nos próprios quartos, em escritórios ou salas, e isso está dividido com outros familiares. Então, toda a questão de isolamento social que está acontecendo está também provocando uma espécie de não divisão, de uma coisa que não está muito bem determinada, muito bem dividida dentro do espaço e do foro pessoal das pessoas. Não sei se vocês estão entendendo bem isso, mas é a questão de o que eu faço tá ramificado, não está ramificado. Se eu sou um profissional aqui agora, se eu sou a pessoa que está cuidando de um cachorro, se eu estou cuidando de um dos meus filhos, se eu estou cuidando da minha esposa, do meu esposo, o que eu estou cuidando, afinal de contas, nesse espaço que está super invadido. Então, a questão espacial eu noto que tem sido bastante relevante nesse momento. E aí, queria ouvir um pouco mais o Galu, a gente poderia trocar um pouquinho mais sobre isso.
Eu concordo com vocês dois, já que já apresentaram a própria opinião, e assim, essa diferença entre que você falou, Igor, entre o privado e o profissional, ela e esse compartilhamento de espaço, né, entre o que é privado e o que é profissional é claríssimo para mim. Eu tenho a impressão, não só com a minha experiência, e com a minha esposa, que também é psicóloga, mas com os pacientes, de que essa diferença vem se dissolvendo. E isto não é necessariamente algo bom ou saudável, porque acho que a gente ainda não compreendeu, né, muito bem o que o coronavírus quer do ponto de vista psíquico, com todos nós, e de certa maneira eu tenho a impressão de que a gente está lançando a mão de qualquer alternativa para tentar se encontrar. E isso significa, acho que para grande parte dos trabalhadores que estão em home office, trabalhar mais, por exemplo, porque de certa maneira é uma identificação que se tem, né, com o que eu trabalho, o que eu faço. Então, se eu continuo sendo né, que eu sou em algum lugar, talvez eu procure algum tipo de conforto. O que, por fim, também não é nada saudável, né? Eu tenho a impressão de que as pessoas estão ficando, de fato, muito exaustas. O nosso trabalho também clínico, do ponto de vista empírico, é evidente o quanto ele tem cansado. Eu não sei se eu tenho a impressão de que se comunicar por meio de uma ferramenta exige um nível de atenção muito grande. A gente fica diante de uma tela e de certa maneira, parece que a gente não se permite ter uma flutuação da atenção, que é comum na clínica, não a atenção do pensamento da escuta, mas de repente é algum tipo de comportamento que o corpo faz, ou algo que acontece no ambiente da sala, mesmo externo, ou algum som, alguma coisa. Eu tenho a impressão de que talvez isso também, neste espaço, né, profissional ali em atendimento online, ele é muito exigido. Ficar, né, diante de alguém que está te observando, e é notável quando a tua atenção ela diminui, né, porque você está ali com os olhos no terapeuta e você também com os olhos no paciente. Acho que algumas coisas ficam evidentes. E a gente vai teorizar sobre isso depois, né? A experiência agora é completamente nova, a gente não tem muito o que fazer por enquanto, a não ser isso que a gente está fazendo hoje, né? E também concordo que há uma necessidade do distanciamento físico do lugar de trabalho que hoje é impossível. É como o Lalau falou, né? Eu acho que a gente é atingido por um dilema ético. É muito complicado, porque ao mesmo tempo em que você, como profissional, né, deve estar ali para aquele que precisa, né, profissional da saúde, ao mesmo tempo, você também, como pessoa desconectada dessa tua função, precisa viver esta crise que o coronavírus impõe. E eu tenho a impressão de que talvez a gente se canse, eu digo profissional da saúde, porque há uma disposição ética que exige essa discussão moral dentro de nós, né? Eu devo continuar atendendo, ainda mais nós, né, que estamos com essa possibilidade de atender e, como autônomos, precisamos, porque nós não estamos garantidos, né, pelo governo, do ponto de vista econômico. A gente precisa, né, continuar o trabalho, as pessoas estão precisando, as pessoas estão adoecendo, isso é claro, acho que até para o leigo, e ao mesmo tempo nós precisamos viver essa crise como todo mundo está vivendo. A gente tem que ter disposição e tempo para se regenerar diante do que está acontecendo, e talvez os profissionais da saúde não tenham este luxo, porque há e aí talvez, acredito que talvez a gente fale nisso mais tarde no nosso programa, porque eu tenho a impressão de que todos nós estamos nos dispondo como se estivéssemos em guerra mesmo.
como se não houvesse limite, né, para o meu esforço como profissional de saúde. Enfim, você quer complementar, Igor? Eu queria, sim, queria falar o seguinte, o que eu tenho sentido, ou a ausência desse sentir na realidade, mas que me faz pensar, o quanto que essa disposição, que de forma geral, todos nós estamos tentando manter a normalidade, isso está provocando uma espécie de negação. Uma coisa tipo, não, a gente tem que trabalhar, é a fala do governo, é a fala de alguns governos também, locais ou maiores, mas eu acho que tem fundamentalmente essa coisa da negação de uma experiência que ela é cindida, ela cinde com com a nossa realidade que até então nós vivíamos. Então acho que reside um grande problema, que ele é muito grande, ele é social, ele é coletivo, ele não é simplesmente individual, não é simplesmente uma coisa de um paciente ou de outro, ou de uma quantidade X de pacientes que nós enfrentamos, não tem a ver com a subjetividade deles, mas é de uma exigência psíquica do coletivo, né, que essa crise ela demanda uma reconfiguração do sujeito em relação ao seu ambiente e à sua sociedade. Então, acho que como terapeutas a gente é um pouco desse termômetro, até afetivo, do quanto que as pessoas estão perdidas, do quanto que elas não estão conseguindo até mesmo reagir aos abusos do campo do profissional, de um chefe que cobra 9 da noite alguma coisa ou não, que tem que acordar mais cedo ou não, que o WhatsApp não para de bombar de mensagem de pedido de demanda. Então, essa questão do lugar do sujeito no mundo, ele está extremamente atacado. E estamos sem referência. E aí, sem referência, o que a gente faz? A gente apela para muita coisa que não funciona, a gente testa, a gente experimenta. Mas a pior coisa de todas é provavelmente pensar que as coisas se mantêm as mesmas. Isso pode acarretar uma série de transtornos no sentido da fantasia, né? No sentido de uma deturpação, de um mal-estar, de um sofrimento, que devem continuar a acontecer, porque provavelmente essa pandemia deve continuar por muito tempo ainda. Queria passar a palavra para o Lucão, baseado em duas coisas, pegando até carona no que o Igor falou agora, né? Desse desapego ao que existia antes, né? E que referência usamos agora, o que nós vamos fazer agora, né? E eu tenho visto muita gente comparando esse momento, né? Esse momento que as pessoas estão passando como um processo de luto, né? Então eu queria passar essa fala para o Lucão, até pelo Lucão ter tido experiência, né? Trabalhou, foram 10 anos, Lucão, 8 anos na rede pública, e nesse momento na transição para a clínica, né? Para a rede particular, vamos dizer assim, né? Que ainda que não seja na rede suplementar de saúde, mas sim com consultório e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso também e como que isso afetou também a tua rotina, né? Nessa transição toda, mudança de cidade, mudança de trabalho também. Bom, acho que do ponto de vista das minhas mudanças, né? Eu trabalhei 9 anos no SUS, na atenção básica, em outra cidade, né? E eu tô numa situação de desemprego, né? Que é uma transição que estava fazendo nos moldes do que a gente conhece como trabalho aí, clínico, né? De achar uma sala para atender, de fazer divulgação, coisa que a gente sabe que começar isso é um começo de carreira, né? Uma coisa lenta, uma coisa sem um retorno rápido. Eu tô numa situação meio estagnada, né? Porque me coloca aí a necessidade de pensar, começar o trabalho online, né? Quando a gente pensa no trabalho de psicoterapia, ou quando a gente pensa do ponto de vista psicanalítico, assim, é uma coisa que é discutida, né? Está sendo discutida hoje ainda mais, a questão do atendimento online,
se é possível se fazer uma análise online, enfim, como que se coloca essa questão do setting, né? Que a gente fala que é um pouco que o Igor e o Gabu estavam colocando, né? Quais as condições que a gente tem para trabalhar, né? Que aí, extrapolando aí da minha experiência para um olhar do que está acontecendo aí com a gente enquanto sociedade, né? Acho que as pessoas estão vivenciando isso também como uma perda de setting, né? O setting pensando algo que é uma delimitação circunstancial, né? De tempo, de espaço e de forma de relação, né? Quando a gente vai quando a gente vai ao trabalho, né? E a gente de alguma forma se põe à disposição de estar, né, com algumas pessoas, de estar realizando algumas tarefas, de estar submetido a alguma coisa, né? No caso de quem trabalha com hierarquia, acho que essa questão se coloca não só para a gente, como se coloca para as outras pessoas, né? Eu estava dando uma buscada aqui, né? E tem um livro bem interessante que ele chama Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, né? De um cara que chama Jonathan Crary, né? Se eu não me engano, ele é um cara que tem uma obra de crítica de arte, de um pensamento sobre a arte, mas ele tem esse trabalho e que ele trata essa questão de que o capitalismo, conforme ele vai acelerando a sua máquina, né, ele vai tendo que quebrar alguns limites, vai tendo que romper alguns limites, né? Em que ele vai falar que a última barreira é a barreira do sono, que é quando se passa aí a barreira do corpo, quando o corpo deixa de representar um limite para a exploração do trabalho e para a produção, né? E nesse caminho todo, acho que um dos caminhos é, por exemplo, quando a gente pensa esse ambiente de trabalho estendido, né? Do WhatsApp, e que hoje a gente vê essa máquina funcionando a pleno vapor e com certeza também, além de ser um momento crítico, ele também é um momento de experimento, né? Que é até um outro paralelo que a gente pode fazer com a situação de guerra, né? Na guerra, parece que tem uma suspensão de alguns limites em prol de vencer, de uma ameaça maior, e a gente também relaxa um pouco os nossos limites, né? As nossas questões. E então a gente vê que as pessoas acabam se colocando nessa situação, né? Principalmente quando a gente vai pensar em pessoas que estão mais abaixo nas hierarquias, nas empresas, que têm uma menor capacidade de poupança, de sobrevivência num momento assim, sem renda, e que nesse lugar se coloca também os profissionais liberais, que no caso aí os psicólogos em grande parte, se não exclusivamente, mas parte da sua renda vem desse tipo de trabalho. Essas pessoas se veem nessa situação de abrir mão desse limite para poder se manter vivos, para poder sobreviver, né? Acho que quando a gente se pergunta assim, né, se isso é uma operação de guerra, né, que de alguma forma também, como os momentos de guerra acaba colocando essas relações políticas de uma maneira um pouco mais franca, né, que a gente vê essas disputas por insumo e tudo mais, né. Eu acho que a gente percebe que esse paralelo com a guerra, de relaxamento de limites e de um certo acirramento de algumas formas de relação,
Acho que se coloca de uma maneira importante, coisas que a gente precisa pensar. Claro que a gente vê que no começo da epidemia, mesmo na Itália, teve intelectual falando que era um plot do governo, uma coisa para ampliar um estado de controle e tal, e a gente tem um elemento real da pandemia, né? Mas também tem essas questões, né? Do quanto que o Estado, mas o Estado aí como um instrumento, né, a serviço de uma certa forma de produção aí do capitalismo, né? Vai experimentando com algumas coisas e vai fazendo a máquina funcionar, né? É muito interessante o que você falou, Lucão, porque nós ainda numa posição, ainda que cada um, né, na sua condição, nós ainda em posições, me fugiu a palavra, me ajuda aí, gente, quando a gente está numa posição privilegiada, quando nós... Esse lapso aí significa, hein? Pois é, né? Nós que estamos numa posição privilegiada, e ainda acho que o nosso microcosmo da profissão, talvez o Lalau tenha, talvez não, com certeza o Lalau tenha uma visão melhor sobre isso, porque ele está ali na ponta, né, do atendimento e vai encontrar pessoas em condições favoráveis, né, de pobreza e de falta de recursos. Porque a nossa posição ainda tem um olhar bem limitado da realidade, porque normalmente e infelizmente quem chega até nós para o nosso serviço provavelmente está numa classe média, mesmo que média baixa, ainda com alguns privilégios, com certeza. Porque essa diferença, né, que você falou em guerra, quando nós eliminamos o limite, seja ele qual for, né, para conseguir a nossa sobrevivência, nós que estamos sentindo isso, nessa posição privilegiada, imagino como é e como deverá ser, porque até agora o nosso governo ainda falhando, né, de alguma forma olhar para essa população, como será para a população mais pobre, informal e que já faz isto normalmente para obter a própria sobrevivência, e agora em condições assim inimagináveis de extrapolamento desse limite, até onde elas deverão ir, até onde elas precisarão trabalhar, até onde elas precisarão se desdobrar para conseguir um mínimo para sobreviver. E pensar do ponto de vista psíquico como é que essas pessoas estão é um exercício assim que eu tenho muita dificuldade em conseguir imaginar como é que você precisar de fato sobreviver aí até onde você deve ir. Acho que você levanta uma questão importante, né? Quer dizer, a gente está falando agora, até agora, né? A gente tem falado isso tudo sob o ponto de vista, né? Sob a ótica de nós profissionais, né? Do público que nós atendemos, né? No caso da clínica particular, né? É isso, quer dizer, de alguma forma não são pessoas, né, abastadas necessariamente, mas, né, que algum privilégio tem em relação àquelas que dependem estritamente do serviço público, né? O que eu tenho para falar, assim, a respeito disso, né? Como uma pessoa que atende hoje numa periferia, né, de Osasco, e como ex-trabalhador também da assistência social, já atende também população de rua, que eu tenho, assim, que eu coloco em pauta também, né, é que para essas pessoas a ameaça à saúde clínica é muito maior, né? Muitas dessas pessoas já sofrem com quadros crônicos, como tuberculose, por exemplo. Elas estão sujeitas a algumas condições que fragilizam, né, elas, que colocam elas em grupos de risco,
né, como subnutrição em alguns casos, a falta de informação e de cuidados a respeito de alguns outros quadros que podem, né, colocá-las em grupo de risco, como diabetes, por exemplo. Então, a população, né, da periferia onde eu atendo, por exemplo, tem uma incidência gritante, né, de casos de tuberculose, de casos de diabetes, muitos idosos em situações precárias, sejam porque familiares, né, abandonaram, ou seja porque mora com 1 ou 2 filhos que estão desempregados, ou que dependem de trabalho informal para manutenção, né, da renda e de algum, né, modo de vida. E que agora, né, nesse momento, essas pessoas, né, têm a renda delas, né, totalmente, se não é totalmente retirada, pelo menos parcialmente, né, prejudicada, né? Então, o agravo de saúde, né, o agravo das condições, né, a precarização da vida dessas pessoas agora nesse momento é muito maior, o que leva, né, obviamente, né, naturalmente a um prejuízo da saúde mental, né, e no momento, inclusive, em que o atendimento da rede básica, por exemplo, dessas pessoas é suspenso. Né, eu acho que eu não cheguei a comentar isso na minha fala anterior, mas os meus atendimentos estão praticamente todos suspensos. Né, então, inclusive de alguns segmentos, alguns acompanhamentos que de alguma forma eu vou ter que achar um meio de dar suporte. Alguns ainda tenho conseguido combinar, né, o esquema de atendimento online, né, de algum acompanhamento online. Outros eu tenho dado orientações através de WhatsApp, telefone, né. Chegam ainda demandas. Essa semana chegou demanda do Conselho Tutelar para um atendimento, né, e orientação de uma mãe, né, que enfim foi denunciada ao conselho por maus tratos do filho. Então, assim, a gente vai vendo aqui e ali, né, o quanto que, além dessas pessoas estarem, né, num prejuízo, né, num risco muito maior que a população que nós atendemos em clínica particular, né, a prioridade da saúde em atender os casos de Covid e os cuidados e toda a mudança, na verdade, da rotina, né, do trabalho da saúde, também impede o acesso dessas pessoas a um atendimento de saúde mental adequado, né? O que poderia ser feito, por exemplo, seria estruturar um atendimento virtual, né, atendimento online, nos segmentos da rede básica. Porém, o município aparentemente não tem estrutura nem para manutenção de EPIs, quanto mais de uma estruturação de rede e recursos digitais para esse tipo de estabelecimento, né? Então, obviamente vai ter um prejuízo nesse sentido da atenção à saúde mental dessas pessoas, né, nesse período todo, né, o que vai gerar, né, ao meu ver, acho que um problema, né, epidêmico também de saúde mental, né? Acho que vai pegar todo mundo também essa questão, né? Acho que todas essas mudanças, né? Bichão. Eu queria complementar uma coisa aqui, Igor. O seguinte também, né? A gente tá... Lalau falou sobre a infraestrutura do aparelho do Estado, o aparelho de saúde estatal, né? Público, comunitário. Mas, por exemplo, se a gente pensar em fazer um atendimento online, a gente tem que supor que aquelas pessoas, aquele público também tem acesso à internet, também tem um smartphone, também tem recursos mínimos para serem atendidos, né? Então, Igor, deixa eu só te interromper nessa fala para te dar alguns dados sobre isso que eu estava buscando aqui. Pode falar. 44% da população brasileira tem acesso à internet apenas. A maior parte deles justamente por dispositivos móveis, né, ou seja, celular, né? Mas tem um agravante disso tudo, que não é propriamente ter ou não acesso, mas é aquilo que muita gente chama de letramento digital. Então, mesmo ela tendo acesso à internet, mesmo ela tendo um dispositivo que permita com que ela tenha esse tipo de atendimento, essas coisas,
ela não sabe usar esse dispositivo para fazer essa comunicação, né? Então, acho que vai ainda além dessa infraestrutura toda que você tá falando. Enfim, só te cortei para dar esses dados aí. E são dados bem desatualizados, viu? O último dado que tem sobre isso é de 2015. Então, acho que talvez tenha mudado um pouco em termos de acesso, porém, o letramento digital, eu acredito que ainda seja algo a ser bastante superado. Sim, sem dúvida, né? O letramento digital, a capacitação do usuário, né, a usar as tecnologias é um grande desafio que tem a ver com um desafio educacional, afinal de contas, e de inclusão social. Afinal de contas, as coisas estão muito ligadas, né? A questão de exercer e de usufruir do direito e do dever da cidadania. Então, complementando o que o Lalau disse, que o Michel falou agora, a gente está numa situação de precarização nunca imaginada antes. E a coisa se revelava da seguinte forma: nós não tínhamos um protocolo para a pandemia, nacionalmente falando, mundialmente falando, por mais que possam ter existido algumas ideias, algumas referências assim posteriores à literatura científica, talvez, né? Mas o que se viu não foi a execução de protocolo padrão, não existiu nada disso. E quanto mais ainda de como organizar uma sociedade que se vê isolada. Então, tudo que a gente está vendo é o agravo das condições de uma sociedade, das injustiças sociais que já existiam até esse momento. Então, pessoas com menos recurso financeiro vão sofrer mais, autônomos vão sofrer mais, pessoas que trabalham abaixo de salários e não têm muita... Peraí, o bichão caiu? O bichão caiu, gente? Acho que caiu. Aparentemente, sim. E continua gravando? Que coisa curiosa. Mas de onde? E continua gravando? Ô, Lucas, tá desligado, seu. Acho que não tá gravando. Vamos ver. Aqui Tá mostrando que tá gravando. Tá mostrando que tá gravando, mas nada, né? Espera ele. Essa conversa tá sendo gravada pelo Ministério da Saúde. Quem sabe nos escuta. Bichão, caiu. Bichão? Caí, mas me parece que a gravação continuou. Mas por garantia, eu acho que você poderia. Eu acho que você podia complementar seu comentário. Não me lembro muito bem o que você estava falando, mas não lembro qual parte que foi. Acho que a última coisa que eu ouvi acho que a última coisa que eu ouvi foi algo sobre as pessoas não estarem preparadas para... Não ter um protocolo para a pandemia. Vou continuar então. Vamos cortar o microfone, galera. Muda o microfone aí. Então, essa questão de não estar preparados, da população em geral não estar preparada, os governos, os estados não estarem preparados, é um reflexo de uma enorme novidade. A gente não teve nada como precedente histórico para isso. A última grande pandemia foi a gripe espanhola, há mais de 100 anos, mas em termos de tecnologia, em termos de recursos de medicina, é um outro cenário, são outras gerações também que estão lidando com esse problema, mas não existia nada de muito sofisticado e até mesmo inteligente estratégico para lidar com isso. Então, as dificuldades com a população, as pessoas mais atingidas, o funcionamento do serviço público, o funcionamento da economia também, tudo isso foi pego de surpresa em questão de poucos meses. A própria circulação de pessoas, né? Não era circulação tão grande, de pessoas, né? Com certeza, né? A população, né? Não tinha esse número. O Brasil hoje tem 210 milhões de habitantes, os Estados Unidos tem mais de 300 milhões de habitantes, a China com 1 milhão e 200, a Índia também, quase 7 bilhões de habitantes no planeta. Então, a proporção, e o trânsito também de gente, né, e de mercadoria, com a aviação, com tudo isso, colocou num patamar de interligação pela globalização que nunca se viu antes. Então, é curioso, né, diante de um problema como esse, e de riscos de pandemia que aconteceram ao longo de tempos, Ebola, por exemplo, H1N1,
SARS, há uns 10 anos mais ou menos, não se tinha uma ideia do que fazer num caso como esse, e de como tratar não somente o problema, mas articular as pessoas numa crise tão séria. Com certeza. Eu queria passar então para a segunda pauta, que é uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 639 de 2020, de 31 de março, né, em que ela oferece uma capacitação aos profissionais de saúde por meio de um cadastro, né, e isso para todas as profissões da saúde, né, foi meio pego de surpresa, porque primeiro que não houve nenhum tipo de contato, né, não houve uma conversa para isso, e pareceu uma convocação, né? Num primeiro momento parecia que todos os profissionais que não estavam na rede pública, né? A gente estava falando muito sobre a precariedade que se tem da estrutura de saúde pública, né? Então, que isso talvez fosse uma forma de chamar esses profissionais, né? Por conta do juramento que se tem de cada um desses formandos, a atender, a dar esse suporte nesse momento, né? E o que a gente viu, enfim, depois que a portaria foi publicizada, né, foram 2 dias muito intensos de discussões, né, de vários conselhos de classe, tomando decisões, e o que a gente vê é que, bom, existe um curso, mas esse curso não é obrigatório, você, enquanto profissional da saúde, não é obrigado a fazer esse curso, muito menos se cadastrar nisso. E se você se cadastrar e fizer o curso, você pode ser chamado a atuar em algum lugar, porém também sem obrigatoriedade de aceitar, né, esse lugar. Fora também uma remuneração que não está aí, não paga o piso salarial aí da maior parte das categorias. Acho que, na verdade, de todas as categorias que estão ali reconhecidas dos profissionais da saúde. E pegando carona, né, pegando tudo que a gente já falou até então, né, como é que vocês veem essa portaria, né? Queria primeiro comentário do Lucão, como é que vocês viram isso? Olha, eu não tenho... Eu acho que a portaria... A gente tem 2 coisas, né? A portaria em si, eu acho que ela vem num momento que para recuperar aí um pensamento que o Vladimir Safatli, o professor lá da filosofia da USP, está fazendo, e que ele descreve um pouco ali no ensaio dele, chama Bem-vindos ao Estado Suicidário, se eu não me engano. Está sendo publicado numa coletânea chamada Pandemia Crítica, N-1 edições, né, online e tal, em que ele coloca que um dos elementos da natureza de um Estado fascista é não governar, né? Não tem uma intenção de formar um todo articulado, na verdade, é como se tivesse, assim, sendo muito, muito grosseiro, né? Como se tivesse um horizonte ali de promessa, né? Que de alguma forma coloca essas travas que a gente já conhece, né? Do sistema político, das alianças, das condições de tudo. E de alguma forma isso serve para se justificar um certo não governo, né? Um certo caos, uma disputa intensa dentro da estrutura de governo, né? E eu acho que a nossa leitura das ações do governo, pelo menos para quem se coloca crítico a elas, a leitura é sempre esperando o pior, esperando o caos, esperando o absurdo, né? E a minha leitura da portaria em si, do texto da portaria em si, é exatamente esse, né? Porque é uma portaria muito vaga. Quem teve a oportunidade de ler, é uma portaria que não fala quase nada, e esses esclarecimentos ficaram a cargo
dos conselhos, não que isso não seja também função dos conselhos informar, mas detalhes como a questão de como seria o pagamento, de como isso tudo ficou a cargo de uma reunião dos conselhos federais com o Ministério. Né? Sendo que na portaria os caras tiveram tempo até de batizar o negócio. Né? Mas não tiveram tempo de pensar, não tiveram tempo, não se deram o trabalho de colocar a miúde como que ia funcionar isso. Né? Eu acho que de primeira eu estava pensando que seria uma coisa meio convocatória, né? Que então seria dado essa lista dos profissionais, todos com registro ativo no conselho, e essa galera ia ser chamada. E aí, e isso é bizarro. Principalmente quando a gente olha as condições de trabalho, quando a gente pensa que tem um certo índice aí de 45% a 50% de, se não me engano, na Itália, de trabalhadores da saúde efetivos, né? Porque essa outra metade praticamente adoeceu e está à mercê das condições críticas do sistema de saúde lá, né? E, bom, quando então vem esses esclarecimentos dos outros conselhos de que então é uma coisa, o registro é voluntário e você tem possibilidade de restringir o que você vai aceitar como proposta de trabalho, de que você vai ser pago. Apareceu primeiro uma coisa de que são 600 e poucos reais, e depois apareceu uma certa indicação de que as pessoas seriam pagas, então, a partir do que é pago pela instituição onde eles iriam trabalhar. Né? Que seja um hospital de campanha, que seja um trabalho remoto de regulação, enfim, trabalhos que também não precisam ser presenciais, mesmo porque das carreiras de saúde, várias delas, como a psicologia, não tem só profissionais que trabalham na saúde, né? E que então poderiam trabalhar com outras coisas que não sejam atendimento direto, gestão de serviços, enfim, né? Como tudo que está acontecendo hoje, a gente tem um pouco... a gente faz referência aos outros países, o que eles estão fazendo, né? E o quanto isso está sendo efetivo, né? Então, China, como exemplos positivos, né? China, Coreia do Sul, agora Alemanha, como exemplos negativos, né? Estados Unidos, Itália, Espanha. E eu não tenho, não sei se há condições hoje para analisar do ponto de vista do que de fato vai ser implementado dessa portaria. Né? As pessoas devem estar ainda fazendo os cursos, essa oferta de vagas não deve ainda estar plenamente estabelecida, né? Então, provavelmente, o governo ainda não deve ter uma clareza de onde vai ser necessário esses profissionais, né? Mas eu acho que, além de uma coisa, de um chamamento ético das profissões da saúde, de se colocarem à disposição, eu acho que tem uma coisa de que a gente tenha condições dignas possíveis para trabalhar, condições em que a gente tem o máximo possível aí de proteção, levando em conta se não uma alta letalidade, mas uma alta transmissibilidade dessa doença, né? Me parece muito, muito complicado, né? E coloca em questão também a precariedade do próprio sistema, né? Lógico, entendendo que, mesmo sendo precário, é o único sistema de saúde estatal e universal para essa população, né? Você pegar Inglaterra, Canadá, todos têm uma população menor que o Brasil. E ainda mais com a situação social, né, que a gente tem, que traz muitas condições de vulnerabilidade para as pessoas, que esse sistema tem que cuidar, né? Eu acho que deixa claro, além de ser uma situação emergencial, inesperada, que colocou em xeque todos
o sistema de saúde, ninguém estava preparado, ninguém tinha um protocolo específico, né? Se for pensar protocolo específico, porque a China estava fazendo vigilância lá na região de Wuhan, porque tinha já notificações, artigos falando de coronavírus diversos ali na população animal silvestre local e tal, né? Mas do ponto de vista do sistema de saúde, de atenção e tal, todo mundo foi pego de calça curta. Mas, além disso, acho que mostra uma fragilidade do sistema quando, por exemplo, a atenção básica, que nunca foi uma grande prioridade, é colocada de lado novamente pelas ações do ministro, né, do governo como um todo, né, que de alguma forma é a ponta de lança, né? Quando a gente fala do colapso do sistema de saúde, a gente está falando que a atenção terciária nos hospitais, né, nas UTIs, que é uma atenção super especializada e com um número super delimitado, né, pensando que é o topo da gravidade que a gente espera para uma pessoa que adoece, né, é um colapso do sistema. Porque o sistema terciário, onde a gente recorre no caso de alta gravidade, vão ficar obstruídos por conta do corona, né? Mas, de alguma forma, fica evidente que a opção desse governo por esvaziar as políticas públicas, pegando aí, a princípio, a política de saúde, mas pensar que para as pessoas de baixa renda ou de zero renda, numa situação de insegurança infinitamente maior, a gente também tem um sistema único de assistência social, sim, infinitamente menos valorizado do que o SUS, com uma verba infinitamente menor, muito mais precarizado, com instalação uma taxa de instalação no país muito mais baixa, né? Eu acho que isso deixa muito claro em que direção que estavam indo essas políticas de saúde e políticas também no geral, né? E o quanto que a gente também já estava frágil, né? O quanto que uma pessoa da classe média que depende só do plano de saúde tem uma fragilidade, porque a gente sabe da qualidade do sistema suplementar de saúde, e o quanto que uma pessoa que hoje depende do SUS, e que é uma população que está aumentando cada vez mais por conta da degradação da renda e das condições socioeconômicas do país como um todo, como que essas pessoas também vão e encontram um sistema que não que dê conta das demandas, porque a gente nunca vai dar conta de todas as demandas, né? Mas que de alguma forma não dá conta de necessidades básicas de programas muito específicos e de diagnósticos muito bem estabelecidos, como, por exemplo, o cuidado às condições crônicas, tudo mais, que a gente vai ver que são questões são riscos, colocam pessoas em risco quanto ao corona, né? Será que se a gente tivesse uma atenção básica abrangente o bastante, que conseguisse diminuir a incidência, por exemplo, de diabetes e hipertensão, será que a gente estaria um pouco mais tranquilo para lidar, então, com os casos que ficam graves? Será que a gente conseguiria amortecer esse impacto no sistema, né? Eu acho que são essas questões que me pegam aí nesse momento. Muito bacana. Eu queria voltar um pouquinho de parte da sua fala, que uma coisa que vou dizer que me incomodou bastante, basicamente porque eu também não vi materiais sobre, depois da publicação da portaria e tal, mas como que é essa capacitação, né? Você trouxe uma coisa do tipo, no começo da portaria, né, não houve uma conversa com os conselhos, e aí ficou uma coisa meio que de caráter obrigatório, só que você tem, para todos os profissionais da saúde, pessoas que nunca atuaram, por exemplo, na saúde, né? Apesar de profissional da saúde ser considerado como tal, né? Então você tem, por exemplo, na nossa área, psicólogos, né, e psicólogas. Você tem aí organizacional, você tem psicologia social, você tem várias outras, né? E são pessoas que não têm a experiência desse atendimento ali no front, né? E aí, para tentar minimizar um pouco disso, tem uma capacitação. Qual é a qualidade dessa capacitação para uma coisa tão grave quanto essa,
né, como uma pandemia dessa, que eu, enfim, não sei quanto tempo é essa capacitação, não sei o modo, como é, mas se a gente contar essa capacitação, ela é uma capacitação geral para todos os profissionais ou ela é uma capacitação específica para cada uma dessas profissões? Eu só queria, só responder algumas coisas rapidamente, depois a gente abre para ouvir os outros colegas aí. Eu acho que a gente tem instituições hoje no país de ponta na saúde pública, embora sejam poucas, mas, por exemplo, para citar um exemplo muito importante, a Fiocruz, né? Que provavelmente é uma das instituições que deve ser candidata para fazer essa capacitação, né? Trabalha já há muito tempo com capacitações online, com esse tipo de curso, e com certeza tem um repertório técnico aí, tem uma boa... e recursos, e pessoas que trabalham nesse lugar, trabalhadores que têm condições de elaborar um curso nos limites do que é um curso como esse, que vai ser um curso expresso, né? A gente não vê, por exemplo, editais para facilitadores desses cursos. Então, estou imaginando que não é uma coisa que vai ter um grande fórum para discutir as aulas, né? Deve ser uma coisa de vídeos e tarefas, se tiver tarefa, né? Então, eu estou imaginando, eu aposto, na verdade, que vai ser uma capacitação um pouco precária, que vai contar um pouco com os trabalhadores que se colocarem à disposição e que vai ter um contingente de pessoas que também, sei lá, estão desempregadas numa condição que não podem aguentar um tempo sem trabalhar, dessas profissões que vão se candidatar, mesmo que não sejam trabalhadores da saúde, mas eu tenho essa impressão de que deve ser uma coisa razoavelmente básica e que... Lucas, desculpa interromper, mas complementando exatamente isso brevemente. O ministro falou na coletiva de esclarecimento sobre a convocação sobre isso, e não sei se vocês se recordam, ele brevemente passa por cima disso e fala: vai ser feito um curso online que vai ser ensinado a paramentação, medidas de segurança, uma coisa super, me parece, geral para todas as profissões, e se houver dúvida, os profissionais devem entrar em contato com seus conselhos. Então, isso, na verdade, está aqui uma norma, ao meu ver, é uma norma, sim, está aqui como funciona, não vai ter uma relação de aprendizado, e se você tiver dúvida, você passa para frente e pergunta para o seu conselho se ele puder responder ou não. E está feito o curso. Ao meu ver, foi isso que aconteceu. Mas acho que a gente não pode esquecer um elemento dessa discussão, que é o seguinte, né? Embora, de alguma forma, por conta do Ministério da Saúde e do ministro Mandetta serem provavelmente as pessoas mais sensatas que a gente tem contato hoje na política, né, que estão se apresentando, embora eles sejam sensatos, eu ouso dizer que não é o estado das coisas nas quais a gente pode esperar a ordem, né? Nesse sentido, eu nem sei o que se espera dessa portaria. Até pelo caráter aparentemente amador, né? Vão fazer um cadastro, tudo bem, vão ter, provavelmente, a mão de obra faltará em algum momento, até porque todos os profissionais da saúde estão adoecendo. Mas, ao meu ver, não é possível também imaginar que essa portaria vai ter algum efeito prático, até por conta da incapacidade do governo inclusive do Ministério da Saúde, embora ele, assim, volto a dizer, muito sensato. Acho que tudo que vem se dispondo a fazer estão conseguindo, né? Há algumas dificuldades, principalmente na compra de testes, né? Agora a gente está vendo os Estados Unidos e a União Europeia brigarem por essas remessas que vêm da China. Mas, assim, também não sei qual é o objetivo político dessa portaria. Se é, de fato, uma necessidade
que virá a ser revelada, ou se na realidade é só mais uma atitude, alguma atitude demagoga para de repente mostrar algum tipo de serviço. O que me parece é que nas profissões mais exigidas, na dinâmica hospitalar, os médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e enfermeiros, essa necessidade seja mais óbvia, porque, como eu disse, os profissionais estão sendo afastados. E não sei dizer como é que isso nos afetaria com a possível convocação. Mas não sei dizer o quão prática, real, né? Como é que funcionaria um tipo de curso, né, dessa natureza, mesmo que uma instituição, como o Lucão falou, uma instituição séria como a Fiocruz dê um curso desse tipo, como é que você dá capacitação para uma pessoa que nunca trabalhou num ambiente de saúde ou mesmo hospitalar, com curso online, né? Ainda mais diante de uma pandemia dessa que a gente está vivendo. Também entendo que os nossos conselhos orientaram sobre a possibilidade de serem funções administrativas. De repente, a gente não necessariamente está no atendimento hospitalar ou ambulatorial, né, que de repente as funções serão diversas, etc. Mas ainda assim, né, eu vejo um pouco com uma certa desconfiança do que é que isso significa e se é de fato uma preocupação real ou se também tem um papel político a se revelar. Eu concordo com o que você está dizendo. Você traz essa questão, né, qual a função, né, dessa medida. Quer dizer, tem aí esse caráter político, né, de mostrar que se algo tem sido feito. Pode falar, Gago. Em um segundo, veja, até veterinários, biólogos, assim, por isso eu acho super curioso, né, o que se quer com isso, né, como é que de repente se imagina, né, que esses profissionais atuarão, a não ser, como o Lucão falou, né, tem um aspecto do quão falho tem sido as políticas de saúde, não por conta do atendimento do SUS, né, porque acho que o SUS é uma pérola que a gente o tempo todo tenta destruir. A gente, eu digo Brasil, né? A nossa classe política. Mas como é que eu não consigo imaginar o que é que se espera de um veterinário, né, diante, ou mesmo de um biólogo, né, diante disso tudo. Realmente, mais um questionamento importante, né? Acho que voltando só um pouco nesse ponto, né, da motivação, né, do Ministério da Saúde do governo federal, né, como um todo, de emitir essa portaria agora, né? Tem esse caráter político, quer dizer, né? Então estamos tomando medidas, né? Apesar dos discursos do presidente, né? Então estamos tomando medidas aqui, estamos fazendo isso aqui, estamos estruturando, estamos, né, fazendo acordos, estamos fazendo, né, algumas medidas preventivas, porque me parece uma medida preventiva essa, né? Eu acho que tem sim essa característica política, mas eu arriscaria, né? Seria um pouco cínico da minha parte, mas eu arrisco dizer que é uma política meio tapa-buraco, né? Veja bem, a gente tem, como a gente vem discutindo aqui, né, em mais de uma pauta surgiu a questão da desestruturação da saúde, né? No SUS. Então, a estruturação do SUS, né? A gente tem o congelamento das verbas, né, da saúde e educação por 20 anos, fora outros ataques que têm sido feitos, né, à saúde pública. E agora isso, né, o preço disso vai ser cobrado agora de uma vez. Afinal de contas, a nossa sociedade vai depender, né, da estrutura de atendimento especializado muito mais do que em qualquer outro momento, sei lá,
do milênio que nós estamos, do século XXI, né? E obviamente, né, as pessoas, mesmo quem não é muito instruído, consegue perceber, né, quem não entende de política pública, se parar para pensar a respeito, vai perceber de que vai ruir, de que vai faltar profissional, vai faltar equipamento, vai faltar tudo para atender a demanda que é grande, né? Então, se compensa, né? Eu acho que essa medida de alguma forma tenta compensar a falta de estrutura, que é gritante, né? E devido a todos esses anos de descaso com a saúde pública, tenta compensar dessa forma, pegando, né, profissionais que estão disponíveis, enfiando nesses locais. Inclusive, não sei se foi citado, já não estou me recordando agora, mas a portaria prevê, inclusive, a inserção desses profissionais não só em serviços públicos, tá? Mas em instituições privadas também, que necessitem de profissional, né? E aí, sim, acho que algumas das questões que eu estava ponderando aqui, vocês já levantaram bem, acho que foi interessante, mas tem uma que acho que é particularmente interessante, né, que existe uma preocupação, e isso foi uma das coisas que quebrou minha cabeça essa semana, qual que é, né, o quão preciso o quão eficiente é você pegar, né, sei lá, dezenas de milhares de profissionais e inserir eles nos equipamentos de saúde sem os devidos cuidados, né, com a saúde desses profissionais. Afinal de contas, né, a nossa saúde, né, os profissionais que já estão, né, atuando nos locais de trabalho, e isso eu me incluo entre eles, né, eu falo inclusive por experiência pessoal, é notável a falta de recursos, a falta de espaço de atendimento, a falta de materiais de proteção, né, e de uma série de outras coisas. Então daí eu vi inclusive que o CRP, no caso, né, falando dos psicólogos, o CRP emitiu uma nota, né, acho que no final dessa semana, ou ontem, eu não lembro quando que foi, mas de que, falando sobre todas as particularidades não especificadas na portaria, porque a portaria realmente, como o Lucas falou, fala muito pouco do que realmente vai ser implementado, do que vai ser feito. E aí cabe aos conselhos ficar destrinchando isso e fazendo trabalho de mensageiro para o Ministério da Saúde, né? E tranquilizando os profissionais. Não, vai ser assim, vai ser assado. E segundo a nota do CRP, existe uma preocupação dos conselhos em relação, né, à segurança e às condições de trabalho desses profissionais que vão ser inseridos. Isso já foi destacado para o Ministério da Saúde, que o conselho está de acordo desde que vistos, né, e atendidas as demandas de proteção e de cuidado com esses trabalhadores. Porém, amigos, vamos fazer a seguinte reflexão. Se o pagamento que esses profissionais vão receber vai ser referente aos locais de trabalho onde eles vão estar, vocês realmente acham que essas pessoas que você, por exemplo, sei lá, psicólogo clínico, e que decide então fazer esse cadastro e faz esse curso, você vai parar num posto de saúde no Acre, porque pode ser para qualquer lugar, tá? Você vai parar no posto de saúde lá do Acre, de que você vai ter as suas condições, os EPIs, as condições de trabalho adequadas, não falando sobre a situação de saúde do Acre, tá? Mas o que eu quero dizer na verdade, você vai estar sujeito às condições de trabalho e à disposição de materiais e espaço de atendimento e tudo mais do local onde você estiver, seja ele público ou particular. Eu duvido que o governo federal vai dispor um kit para você completo de tudo que você precisa por todo o tempo que você vai ficar trabalhando naquele local. Não, você vai aderir ao mesmo esquema que tiver lá, a mesma falta de materiais. Na prática vai ser isso, não se enganem. O governo federal somente... Isso só vai ser diferente, realmente, só vai ter garantido a proteção, né, e as condições de trabalho desses trabalhadores se estiver garantido em todos os locais que tiver atendimento em saúde, né? Vocês conseguem imaginar essa perspectiva? Eu não. Assim, eu não vejo isso acontecendo nem no futuro distante aqui no Brasil. Isso é irreal de pensar, ilusório, fantasioso.
E eu acho que também, acho que a gente tem que pensar isso, né? Essa medida ela vem justamente para atacar esses profissionais na frente e atender essa demanda, né? Quer dizer, é uma coisa compensatória, tapa buraco. Na minha concepção, o tom que a portaria dá é um tom convocatório, né? Inclusive prevendo uma certa fiscalização de que aqueles que não fizeram o cadastro, não sei se vocês se lembram disso, vocês que leram a portaria também, de que a pessoa que não fizesse o cadastro, o conselho em questão, né, conselho da profissão dela seria informado de que tal pessoa não fez o cadastro. Você fica pensando, então, qual que é a sanção que vai ter? Porque existe alguma coisa, né? O que é previsto? E não falam também. Na verdade, deixa no ar que as coisas não são obrigatórias, né? Não é obrigatório você fazer o cadastro, não é obrigatório você fazer o curso. Aliás, se você for fazer o cadastro, você vai fazer o curso, aí acho que já é meio que uma coisa puxa a outra, mas você também não é obrigado a ir para os locais para onde você é convocado. Porém, uma lista com todos esses profissionais já foi enviada para o Ministério. Então ele tem o nome de todo mundo e os registros de conselho de todo mundo bonitinho lá na lista deles. E aí acho que a última coisa que eu quero colocar em questão, assim, que para mim é um problema. A portaria sai, ela tem um texto que não é claro, que pode ter múltiplas interpretações, inclusive a interpretação que eu tive talvez seja uma das piores possíveis. E aí o conselho esclarece que não é bem assim, ele traz esse discurso, olha, vai ser nesse formato aqui. Mas daí então, será que não é válido nós, através do conselho, né, tentarmos solicitar ou pressionar mesmo o Ministério da Saúde para emitir uma nova, né, uma retificação dessa portaria, para especificar exatamente essas condições? Porque se isso não é lançado, quer dizer, os conselhos podem falar tudo isso, a gente acreditar enquanto, né, profissionais que acreditam no seu conselho, ok, mas e se o Ministério da Saúde não informar isso através de documento oficial, esse funcionamento que foi esclarecido pelo conselho, né, ele não vale de nada na prática, né? Todo esse trabalho de destrinchar para os trabalhadores como vai ser, para mim, né, se uma pessoa mais paranoica pode pensar que na verdade é uma tentativa de acalmar, na verdade, os trabalhadores e tranquilizar antes que a coisa seja realmente obrigatória e que a gente seja obrigado a ir para esses lugares, né? No meu caso, como falaram para mim essa semana, discutindo com colegas e com outros trabalhadores, falaram para mim, mas você já trabalha na saúde, por que você está preocupado com isso? Não, estou preocupado por mim. Por mim, na verdade, eu adoraria fazer um curso de capacitação mesmo sobre o Covid, que eu já tenho algumas orientações que são da saúde, né? Se tiver alguma coisa adicional lá, né, que colabore com o meu trabalho, ótimo. Mas assim, eu tô falando sobre os outros trabalhadores que não querem, né, que não têm interesse, na verdade, e que nem se viam, nem imaginavam a possibilidade deles terem que ir trabalhar nesses lugares, né? Trabalhar direto na saúde, né? Então, assim, como que a gente faz, então? Como que a gente... E o que a gente acredita, né? A gente acredita no que o Conselho mastigou ou de que o Ministério da Saúde, qual é o interesse do Ministério da Saúde? Então, até o Ministério lançar uma nota realmente retificando essas coisas e falando, olha, né, esclarecendo para os trabalhadores vai ser assim assado, aí acho que a coisa se torna oficial e muito menos preocupante do que ela parece. Mas, assim, eu ainda não vejo com bons olhos. Eu entendo, na verdade, acho que a ideia por trás ainda é: nós todos somos profissionais, somos profissionais relacionados à saúde, né? Então nós temos a capacidade e a responsabilidade de contribuir para a nação, né? Para essa situação de crise, ok? Eu entendo o pensamento por trás, eu acho válido, porém, né, a forma como isso é feito, né, no momento em que é feito, né, e considerando o governo onde estamos, né, quer dizer que você sabe muito bem que não vai hesitar em moer trabalhadores, em moer pessoas, né, que já estão, né, para baixo.
né? Eu não duvido, na verdade, de que a coisa seja muito mal implementada e mais prejudique as pessoas do que os trabalhadores, do que qualquer outra coisa, né? Não, só 2 pontos, eu acho que sobre o que a gente está conversando aqui. Os conselhos profissionais, eles são autarquias. Então, eles são parte da máquina estatal, muito embora guardem aí uma autonomia relativa para legislar sobre algumas coisas, né? Não é à toa que para você trabalhar no conselho, você presta concurso público, né? Então, obviamente que o que o conselho diz, por mais que não seja uma portaria, ele tem um valor oficial. Na página do CFP lá, o posicionamento oficial do conselho, não é uma coisa que a ONGs foram conversar com o governo e estão trazendo uma certa interpretação. Eu acho que tem uma oficialidade no que o conselho está falando, por mais que não seja uma portaria do ministério e tal, né? Então tem uma certa oficialidade e não me surpreende que um Ministério da Saúde como esse, de alguma forma, dê um certo migué para delegar algumas funções que o Ministério poderia fazer tranquilamente para os conselhos. Né? Com certeza vai ter dúvidas e orientações que não são relativas a cada profissão, mas que são de uma maneira geral, que são coisas que faltam no curso, que são coisas de uma maneira geral das funções que vão ser atribuídas e tudo mais, né? E uma segunda coisa que eu acho que a gente começou a colocar aqui, que quando a gente fala de adoecimento dos trabalhadores da saúde, eu acho que tem a questão de que, apesar do vírus, a vida continua. Né? Apesar do Covid-19, as pessoas continuam adoecendo de outras coisas e tal, né? Talvez tenha uma queda nos acidentes de carro. Talvez tenha uma queda em questões em homicídio, esse tipo de coisa. Talvez. Né? Mas as pessoas continuam tendo seus derrames, vão continuar tendo outras questões de saúde, seus infartos, doenças agravadas, as pessoas estão com câncer, vão continuar com câncer, fazendo seus tratamentos ainda mais arriscados, né? Porque às vezes imunodeprimidos aí, muito mais vulneráveis, né? E os profissionais da saúde, a mesma coisa, né? Então, as condições de insalubridade no trabalho em saúde continuam exatamente as mesmas, quando não piores, né? Por exemplo, não é muito longe a gente pensar que na época do Mais Médicos, uma das munições do governo de oposição à época, ao governo da Dilma Rousseff, era de que os trabalhadores, tanto brasileiros, estrangeiros, dentro do Mais Médicos, quanto do convênio da OPAS, né, dos médicos cubanos, estavam chegando em lugares, não só no Acre, não só, mas nas periferias paulistanas, no interior dos estados, mesmo de São Paulo, Rio de Janeiro, encontrando situações muito complicadas para fazer seu trabalho, né? E para além de tudo isso, acirramento nas relações de trabalho, né? Se pensar que situações de assédio, se a gente de alguma forma já se sente assediado por uma portaria do Ministério, imagina as pessoas que já estão numa situação de assédio dentro do seu trabalho e que isso se agrava porque isso, né? Tem uma situação quase militar, né? De convocação, né? Você vê o vídeo do que o Ministério da Saúde veiculou, fazendo uma paródia repetitiva ali no nacional, né? Os psicólogos não fogem à luta, os fisioterapeutas não fogem à luta, o hino nacional tocando no fundo, né? Então, acho que essas precariedades todas continuam e se agravam a partir de uma demanda como essa com o sistema de saúde, né? Igor? Bom, acho que eu vou pegar alguns pontos, eu vou querer ser breve nisso aqui, já que vocês falaram já de quase tudo, então é mais passar por cima e salientar alguns pontos, né? A primeira coisa que me estranha não, porque não fico tão surpreso na realidade, mas é a falta de estratégia que o Ministério da Saúde
está lidando com a doença aqui no Brasil. Não há estratégia, não há. O governo federal fala uma coisa, os estados fazem outra, os municípios fazem outra e assim por diante. A minha impressão é que o Ministério da Saúde está uns 3 passos atrás da doença. O número dos casos está subnotificado, o número de mortes também está subnotificado, até porque tem muita gente morrendo com um atestado de pneumonia porque não houve testes. Então a gente não sabe qual que é demograficamente a realidade da doença, a gente não tem ela sob controle, não tem uma medida social de prevenção eficiente, pelo menos oficializada. Quem está fazendo quarentena ou é por uma medida de um estado ou de um município, ou por vontade própria. Mas não tem fiscalização e nem tem, na verdade, nem deve ser porque não é esse estado ainda, mas pode ser que isso chegue a esse ponto. Então, em termos de estratégia, o Ministério da Saúde está fazendo quase que nada. Não está conseguindo material de segurança e não está conseguindo organizar serviço praticamente. Eu acho que isso é mais uma percepção do que um dado, talvez o Laló possa até confirmar um pouquinho em relação a isso, mas me parece que mais as unidades de saúde estão se organizando isoladamente ou com suas secretarias de saúde para lidar com os casos de ocorrência de Covid, do que propriamente uma organização que vem de cima, uma hierarquia com protocolos mais sofisticados. Ponto. Bom, quanto à portaria, eu senti... a portaria claramente tem um teor autoritário, isso é fato, porque propõe sim e tem um tom convocatório de uma certa ameaça, já que quem não se cadastrar terá o seu nome enviado para o seu conselho, então parece que tem uma espécie de ameaça incutida nisso, sem dizer o que é, mas é bem típico dessa organização federal que a gente tem, essa mentalidade do governo federal. E outra coisa que me fez pensar foi o porquê dessa portaria agora. Isso me pareceu um pouco estranho, mas pensando bem, me parece que vem a seguinte questão: o que vai acontecer no futuro? Porque se a gente está falando de um ministério que não está conseguindo controlar a doença, que não está fazendo nada muito eficiente para isso, que não tem nenhuma atitude técnica mais uma técnica preventiva mais afinada, eu suspeito que essa portaria vem no sentido de, bom, a coisa vai piorar. E quando a coisa piorar, o que a gente faz? A gente vai chamar todo mundo. E nisso é uma espécie de individualização também da responsabilidade, porque coloca para os conselhos e para os profissionais de saúde essa responsabilidade de conter a doença. É algo do tipo: vocês vão se alistar para combater essa doença, vão no front, vão na infantaria e deem um jeito. Sem fundamento, sem amparo técnico, sem treinamento e sem equipamento de segurança. Praticamente isso. Uma operação de suicídio. Eu colocaria, assim, devido à seguinte proporção, como os trabalhadores de Chernobyl que retiravam dos escombros radioativos da usina que havia explodido. Eles tinham um tempo super limitado para tirar os escombros, de 45 segundos, e tinham que voltar. Só que essa radiação, ela comprometia para sempre a vida dessas pessoas. Então, nós estaríamos, nesse sentido, nos expondo ao vírus, talvez fazendo parte do contingente de pessoas infectadas, o que estrategicamente é uma desgraça, porque só aumentaria ainda mais o número de casos. Então, a questão de estratégia também remete a essa questão. Como se combate uma pandemia? É com isolamento. É a única medida eficiente por enquanto. E com ciência, claro, de vacina. Mas por enquanto é isolamento. Então, quanto mais gente, isso é um exemplo que até o próprio ministro expressou na coletiva de imprensa, propondo que os profissionais vão até as pessoas, vão até as comunidades. Isso, na realidade, é uma medida bastante preocupante para os profissionais de saúde. A gente estaria fazendo o contrário do que se recomenda, na verdade. Então, falta uma inteligência nesse sentido. E, por último, eu penso no burnout dos profissionais também, que já está acontecendo. Por exemplo, eu e o Gabu somos clínicos, a gente trabalha um certo tempo já nisso. Eu já estou me sentindo numa situação de estresse bastante acumulado só de dar conta com os meus pacientes que estão em quarentena, em isolamento.
a gente está fazendo algum trabalho social já, de certa maneira, porque a gente está recolhendo uma clientela, uma parcela de pessoas que estão em sofrimento psíquico devido a esse isolamento social. E para a gente já está ficando mais pesado esse tipo de coisa. Então, quando o Ministério propõe da gente se ausentar do nosso universo, que não é que nós não estamos fazendo nada, né? A gente está fazendo alguma coisa indiretamente, mas se a gente se ausenta desse universo e se coloca à disposição para atender em sabe-se lá em que condição de trabalho e de segurança, isso efetivamente aumenta muito mais a carga de estresse e pode levar a ter uma situação de adoecimento psicológico do profissional. Não só o psicólogo, mas de qualquer outro profissional. Quem está na linha de frente hoje está sentindo uma inseguridade gigantesca, porque há poucas informações, não há uma coordenação de atividades eficiente, o que acho que se revela nos números que são cada vez mais crescentes das doenças e somado à subnotificação. E vidas humanas são muito mais baratas do que investimento em infraestrutura, não é? Eu concordo com o que você disse, Igor, assim, é algo que acho que no backstage da coisa a gente até comentou em algum momento, como o investimento, a realocação dessas pessoas, né, muito mais barato e de talvez de uma ação imediata, né, do que de repente investir em equipamento, do que investir em infraestrutura, do que de repente propor, né, o desenvolvimento científico industrial para, sei lá, para a gente de repente fazer respiradores ou para de alguma forma criar as condições mínimas necessárias para os profissionais que já estão lá. Acho que todos os profissionais que de repente se cadastrarem, de alguma forma, são uma solução barata, né, para de repente, de alguma forma, o Ministério ter condição de atuar diante disso tudo. É muito mais barato você mandar 5 psicólogos, eles adoecerem, você manda mais 5 para um local, um epicentro, sei lá, em São Paulo, do que de repente você conseguir criar espaços, né, fazer os investimentos, como o Lala falou, que são necessários. Na nossa profissão ainda, acho que, como eu disse, né, talvez a gente não chegue, imagino, a sentir tanto, né, uma convocação dessa natureza, mas imagine só médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, é muito mais barato você realocar técnicos de enfermagem e produzir ali uma indústria humana, né, cada vez que algum adoece você realoca e assim vai, do que, de repente, dar as condições mínimas que eles precisam. Para a gente encerrar, entrar no terceiro bloco, vamos fazer um esquema aqui, pai, bola, jogo rápido, Maria Gabriela aqui. Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão responder sim ou não e o porquê. Vocês vão ter 1 minuto, cada um, para dar a justificativa. Começando com o Lucão. Lucão, você comentou, o Gagu comentou sobre uma situação de guerra, e o Lala e o Igor comentaram bastante sobre uma convocatória, né? Você também trouxe na sua fala, né? Sobre a convocatória do Ministério da Saúde ser parecido com uma convocação de um exército. Nós estamos em guerra, sim ou não, e por quê? 1 minuto. Pensei que você ia me perguntar o que é a vida. Mas beleza. Ainda não cheguei lá. Olha, eu acho que se a gente for pensar que essa situação vai deixando cada vez mais claro a diferença de valor entre uma vida e uma empresa, né? Na nossa vida hoje, no nosso contexto atual, eu acho que é possível fazer essa analogia de uma situação de guerra, uma situação em que
em que esses limites são todos colocados em jogo, em que a política ganha aspectos, contornos mais concretos e que, de alguma forma, a gente fica mais à mercê dos poderes, né? Mas me deixa mais difícil com o tempo contado, assim, viu? Eu vou parar por aqui mesmo, é isso que eu tinha para falar. É isso aí. Não é fácil mesmo fazer com o tempo contado aqui, mostrado na tela. Nós que estamos aqui no Google Meet fazendo essa reunião. O objetivo é esse mesmo. Igor, estamos em guerra, sim ou não? Porque 1 minuto na tela para você. Resposta pura e simples, não estamos em guerra. A questão em que envolve guerra é um combate direto e egóico, heróico em relação ao inimigo. E a gente não tem um inimigo. Esse vírus não é para ser eliminado. Esse vírus tem que ser integrado à nossa vida futura. Esse vírus não vai sair do nosso universo, da nossa Terra. Ele vai ser integrado no nosso organismo, nas nossas populações, assim por diante. O que se faz em relação a estado de guerra, o que tem se feito é o pensamento de guerra, o que é um grande equívoco. A gente está pensando em combate a qualquer custo e é o que está acontecendo. A qualquer custo se faz uma convocatória de psicólogos, profissionais de saúde, assim por diante. A qualquer custo se rouba suprimentos e coisas do tipo, como esses desvios de suprimentos dos Estados Unidos, da China e a comercialização dessas vidas. Então, nós não estamos em guerra, mas nós estamos tratando como uma guerra e isso está prejudicando demais o nosso enfrentamento com relação à doença. Tempo esgotado. Lalau, nós estamos em guerra, sim ou não? 1 minuto para você na tela. Bom, se você pensar em guerra como um conflito, então vou fazer uma outra proposta aqui. Se você pensar em guerra como um conflito não necessariamente armado e não necessariamente num estado de alarme ou emergência ou caos completo, né, mas um caos parcial, eu diria que a gente está em guerra há bastante tempo, na verdade. A gente, trabalhadores, né, pessoas, né, que têm alguma consciência do caos que já vem se estabelecendo na nossa sociedade e que continua cada vez mais notável, né? A questão não é uma guerra contra o coronavírus, né? É uma guerra anterior a ele e ele surge agora, na verdade, como um fator agravante desse conflito e que eu acho que coloca, inclusive, ele em pauta. É importante. É isso. Muito bem, tempo esgotado. Para finalizar, Gagu Bombarda. Até deu o alarme aqui no temporizador. Bom, vocês já falaram tudo, eu vou concordar, estou com todos e vou tentar, em 50 segundos, fazer uma reviravolta. Eu não acho que é um estado de guerra, concordo com o Lalau e com o Igor ao mesmo tempo, porque embora sim a gente tenha um conflito, e concordo, há uma guerra nesse sentido, mas também nós não temos esse conflito, porque não deveria existir, porque eu acho que ele se dá na esfera coletiva, em tudo que o Lalau disse, é um conflito entre modos de vida, né, que tentam instituir a nós, e acho que do ponto de vista psíquico a gente está colhendo os frutos desse conflito que é imposto e a gente não ousa questionar, né, o da vida externa, da vida interna, o da vida do trabalho, da vida pessoal, por fim, do significado dessa existência. Tempo esgotado. Olha aqui. Gente, muito obrigado por essa conversa. A gente ficou bastante tempo aqui, são temas bastante complexos mesmo, acho que vale toda e qualquer discussão. Obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram para isso. A gente faz hoje nosso episódio de estreia, né? Se alguém quiser falar com a gente, como é que faz, Lucão? Bom, para falar com a gente, acho que dá para falar com a gente pelo Facebook, né? Provocando Nós. A gente tem um blog também, que tem muitos poucos textos, mas tem. E vocês podem comentar e tal. E acho que seria mais fácil mesmo o Facebook e o e-mail, provocando nós, tudo junto sem acento, @gmail.com.
e a gente vai ficar muito feliz de receber aí ideias, de receber críticas, né? Sempre naquela pegada. Se for um elogio, pode escrever na página. Se for um xingamento, por favor, no privado. E é isso aí, vamos colaborar e acho que foi legal essa conversa e que a gente possa conversando sobre outras coisas que vem nos inquietando e tentar, quando não, propor perguntas, né, mais interessantes, mais ricas, poder refletir e, quem sabe, responder pontualmente uma coisinha ou outra a partir do nosso estudo, das nossas experiências, né, e das nossas conversas. Acho que falar algumas coisas que inquietam nós aqui e outras para inquietar um pouco vocês também. Não é inquieto nós, não, é provocando nós. Lalau, muito obrigado, boa noite para você. Boa noite, bichão, foi um prazer. Iguinho, muito obrigado, aquele beijo. Eu que agradeço a oportunidade de falar e estamos aí, esperamos que perguntas apareçam, que a gente seja provocado e nós podemos nos provocar. Maravilha, Gaguzinho, aquele abraço. Eu que agradeço, pessoal, sempre muito bom falar com vocês e quem sabe uma oportunidade dessa não cria, né, outras coisas, porque a provocação por fim cria movimento, quem sabe, a gente nunca sabe o que é que a gente pode fazer com alguma provocação. É isso aí, Lucão, aquele abraço. Valeu pessoal, Guinho, Lalau, Gabu, Bichão, como sempre, boas conversas aí, e quem está ouvindo, também obrigado pela audiência, pela paciência. É isso aí, pessoal, até a próxima, valeu!